Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Ó, já entrou gente. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jéssica Mendes. Beijo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Rafaela Galego, eu sou fonoaudióloga e estou atualmente morando no Japão. Ok? Vamos começar. Boa noite, sejam bem-vindos. Estava me apresentando, sou a fonoaudióloga Rafaela Galego. Sejam todos bem-vindos. Peço que vocês compartilhem, que vocês curtam. Quero agradecer a oportunidade da Portal Mie, de estar trazendo informação de qualidade para os brasileiros que moram no Japão, tá bom? Então, vamos começar. Hoje o nosso tema é os benefícios da mastigação, Hoje eu trouxe alguns pontos principais que eu achei que tem relação com a mastigação. Boa noite, Ima Suzana. Buenas noches. Buenas noches. Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu trouxe alguns pontos importantes que eu achei que tem relação com a mastigação, Assim, que são os pontos fundamentais, para não ficar faltando nada, nenhuma informação para vocês. Então, trazendo também informações tanto importantes para crianças, como para idosos, como para adultos, tá? Então, o que é a mastigação, Vamos iniciar por essa pergunta. O que é a mastigação? A mastigação é uma função aprendida. Ela não é inata, como a sucção, a deglutição e a respiração, tá? A mastigação é uma função aprendida. As outras três que eu falei agora é como se fossem automáticas, E a mastigação não, a mastigação é uma função aprendida, E esse aprendizado, ele depende do aumento do espaço intraoral que ocorre durante o crescimento craniofacial. O que é isso? Então, essa função depende de que haja um espaço, na boca para ocorrer essa mastigação, que depende do crescimento adequado craniofacial, tá? Então, a amamentação é muito importante. Então, voltamos lá para minha outra live que eu fiz sobre o uso da mamadeira e da chupeta, E falei um pouco sobre a importância da amamentação. Então, a amamentação já é muito importante para a mastigação, porque durante a amamentação vai ocorrer esse crescimento craniofacial adequado, vai favorecer esse espaço intraoral, vai favorecer que trabalhar os músculos da face, bochecha, língua, lábios. Então, todos esses músculos, essas estruturas, elas vão entrar na mastigação, elas vão fazer parte da mastigação. Então, a amamentação já trabalha elas. Então, por isso que a amamentação é muito importante, A amamentação natural, A amamentação no seio. Então, a amamentação, ela favorece a musculatura, E favorece os ossos para a mastigação. Então, a mastigação depende dos dentes, E da maturação do sistema nervoso central. Então, precisa ter dentes, E precisa que o sistema nervoso central esteja íntegro. Como assim? Então, precisa que haja uma coordenação, para que a mandíbula, faça os movimentos. Então, precisa ter uma coordenação, o sistema nervoso central precisa estar íntegro e precisa haver dentes. Quando eu falo de dentes, eu trago um ponto importante que é sobre a transição do pastoso para o sólido com as crianças, Então, como a Organização Mundial da Saúde fala, do aleitamento exclusivo até os 6 meses. Então, até os 6 meses, o aparelho digestivo das crianças, ele não está pronto para receber sólidos, Então, inclusive, pode se desenvolver até alergias. Então, até 6 meses, exclusivo amamentação, certo? Então, depois dos 6 meses, já começa a introduzir o pastoso. Então, já pode começar a introduzir algumas frutinhas, bem amassadinhas, bem pastoso mesmo. Então, depois, com 8 meses,
já vem trazendo já o pastoso com alguns pedaços, né? Uns pedaços maiorzinhos assim, maiorzinhos. E depois, com 1 ano, já pode oferecer o sólido, né? Os pedaços maiores, tá? E trabalhar essa mastigação. Então, é uma oferta gradual, mas que tem que ser feita. Então, assim, a criança pode demorar na refeição. Então, no pastoso, ela se alimentava em 10 minutos, com o sólido ela vai demorar 20, 30. E às vezes os pais tendem a manter o pastoso por mais tempo, porque, né, a correria do dia a dia não favorece que você perca esse, né, pare para tirar esse tempo para ofertar esse alimento para a criança. Então, o que acontece é que fica muito no pastoso, né, e não ocorre um trabalho, né, esses músculos não são trabalhados, porque a criança está ali com o pastoso, então aquela língua vai ficar sem trabalhar, sem malhar, aquela língua vai ficar fraca, vai ser futuramente pode prejudicar a fala, pela falta de tônus da língua, né, vai ser uma língua hipotônica, que pode prejudicar a fala, né, então manter por muito tempo alimentos pastosos e não fazer a transição para os sólidos pode prejudicar a fala, assim como eu falei da mamadeira e da chupeta, tá bom? Então esse é um ponto importante que eu botei aqui, que eu não podia esquecer de falar para vocês. Mandem dúvidas, tá? Podem mandar dúvidas para mim, eu respondo todas as dúvidas. Podem mandar também no privado, na minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego, e eu respondo para vocês, tá? Então, a mastigação, ela é a primeira etapa do processo digestivo, tá? Então, é onde ocorre a preparação para o alimento ser deglutido. Então, é na boca que vai ocorrer, né, a primeira fase da digestão, que é a mastigação, que é onde o alimento vai ser triturado, pulverizado, vai formar esse bolo alimentar para ele ser deglutido. Então, seu objetivo é fragmentar os alimentos e eles vão ser misturados e unidos pela saliva, tá? Então, os dentes vão triturar e vão pulverizar, certo? E a saliva vai juntar e vai fazer esse bolo alimentar para ser deglutido. Vânia, eu não entendi se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é necessário que um recém-nascido use chupeta, ou se é uma pergunta, é necessário que um recém-nascido use chupeta? Se for uma pergunta, eu vou te responder. Então, assim, não é que seja necessário, né? O uso da chupeta é bem controverso, porque o uso da chupeta traz prejuízos, tá? Aos músculos da face, tá? Traz prejuízos para a arcada dentária, tá? Se você não tira antes dos 2 anos, mas também tem uma vertente que fala sobre a fase oral que a criança passa, que ela precisa saciar a vontade de sucção, né? E que a chupeta entraria para saciar essa vontade de sucção da criança. Porém, tem que ser retirada, né, antes dos 2 anos. Então, é necessário que seja retirada para que não ocorra a maloclusão, né, não ocorra uma malformação da arcada dentária, tá? Então, você pode depois assistir minha live completa que eu falei, tá no Portal Mia, nos vídeos, a live que eu falei sobre a chupeta e mamadeira, tá? Então, fica essa controvérsia aí né, que causa prejuízos, já foi provado, mas que também tem a fase oral, né, essa questão da fase oral, que a criança precisa saciar a necessidade de sucção. Então, talvez, né, então, dá a chupeta, mas retira antes de causar prejuízos, tá? Para a arcada dentária. Então, a mastigação, ela estimula a erupção dos dentes, tá? E o desenvolvimento dos ossos maxilares, tá? Então, maxila, mandíbula. Então, a mastigação estimula, né, a erupção desses dentes, como eu disse, e o desenvolvimento dos ossos, tá? Então, agora vamos para a mastigação correta e a mastigação incorreta. Temos a mastigação correta, que é a bilateral alternada, porque também temos a bilateral simultânea e temos a unilateral. Então, qual é a correta? A bilateral
alternada. Então, o que é a mastigação bilateral alternada? Então, na mastigação bilateral alternada, ocorre um equilíbrio, né, da força mastigatória, intercalando repouso e trabalho. Então, já está dizendo alternado. Então, um lado trabalha, o outro lado repousa. Depois, o outro lado trabalha, o outro lado repousa. Então, ocorre essa dinâmica entre repouso e trabalho, né? O alimento, ele é mastigado de um lado, mastigado do outro lado, e ocorre uma dinâmica de ligação, né? De balancear essa mastigação. Então, o correto é mastigar o alimento 20 vezes. Alguns falam 20, outros 25, outros 30, mas assim, o correto é mastigar até que fique assim, bem pastoso mesmo, né? Quase líquido, que fique assim, que o estômago não tenha tanto trabalho para digerir, né? Que o estômago não tem dentes. Então, o ideal é que o alimento seja todo triturado e pulverizado na boca, tá? Antes de ir para o estômago. Então, o correto é que você mastigue muitas vezes. Alguns alimentos, 15 vezes já vai ser o suficiente. Alguns outros alimentos, 25 vezes vai ser o suficiente. Então, é muito importante que se mastigue bastante para umidificar esses alimentos, porque não é bom beber durante as refeições, beber líquido durante as refeições, tá? Eu vou falar o porquê. Então, o correto também é estar com os lábios fechados, tá? E na mastigação ocorrem movimentos verticais, tá? Na trituração, eu vou explicar melhor, e movimentos rotatórios na pulverização, tá? Então, eu vou falar sobre as fases da mastigação para se diferenciar trituração de pulverização e por que os movimentos são verticais e depois rotatórios, certo? E eu queria enfatizar de novo, né, o fato da amamentação, que é importante para o tônus da língua, e a língua é muito importante para a mastigação, porque a língua, ela projeta, né, ela move o bolo alimentar dos dentes molares, que estão aqui, depois dos incisivos. Os incisivos estão aqui, vem os pré-molares e os molares. Então, a língua, ela leva o bolo depois que foi triturado para ser pulverizado. Então, ela faz esse movimento de levar o bolo dos dentes pré-molares para os molares, tá? Então, é muito importante a língua, certo? Ter uma língua com bom tônus, tá? Bom tônus adequado. Então, vamos lá, temos duas fases, temos 3 fases, né? É porque a gente fala mais sobre a trituração e a pulverização, mas temos também a incisão, né? É uma porcentagem mínima de tempo em relação à trituração e à pulverização, mas é uma fase, né? Então, a fase da incisão são com os dentes incisivos, eles cortam o alimento, né? Então, mordeu, e aí você fez a incisão no alimento, tá? Então, vem a primeira fase, que é a fase da incisão, onde os dentes incisivos cortam o alimento. Tem um comentário da Viviane, uma vida mastigando errado. Muito bom saber, arigatô. De nada, Vivi. Então, vamos lá. Então, temos a trituração, que é a segunda fase, que a comida é quebrada em partículas menores, tá? Nos pré-molares, né? Então, você teve a incisão, o corte do alimento, esse alimento vai ser quebrado em partículas menores, tá? E tem a pulverização, que ocorre depois da trituração, que essas partículas menores vão ser transformadas em partículas menores ainda, tá? Vão ser elementos ainda menores, então, que vão ocorrer lá nos molares, tá bom? Então, falei sobre as fases da mastigação, a mastigação correta, que é a mastigação bilateral alternada, certo? Então, você vai, mastiga o alimento de um lado, depois você vai, mastiga o alimento do outro, tá? E fazendo esse equilíbrio entre um lado e outro, tá? Esta é a mastigação correta. Então, agora vamos para a mastigação errada, que é a mastigação unilateral.
Olá, Márcio, seja bem-vindo. Um beijo para você. Bem-vindo. Boa noite. Então, bem-vindo a todos, né? Quem não me conhece, eu sou a fonoaudióloga Rafaela Galego. Eu estou falando sobre a mastigação. Mandem as dúvidas, curtam, compartilhem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos partir para a mastigação errada agora. Então, qual é a mastigação errada? A mastigação unilateral. Existe também a que eu falei, a mastigação bilateral simultânea, que é quando o alimento entra e você acaba dividindo como se fosse metade para cá, metade para um lado, metade para o outro e fica mastigando assim, né? Mastiga bilateral simultâneo. Essa também não é adequada, tá? Precisa haver um lado de trabalho e um lado de balanceio. Depois um lado de trabalho, o outro lado vira de balanceio. Então, a mastigação bilateral alternada. Boa noite, Portal Mia. Boa noite. Então, vamos lá. Então, a mastigação errada é a unilateral. Ela é bem comum mesmo, mas é inadequada, tá? Porque causa uma potência muscular no lado de trabalho, desenvolvendo tônus muscular no lado de trabalho, e no lado de balanceio a musculatura fica mais alongada. Então, o que acontece? Forma uma assimetria facial. Então, o rosto fica assimétrico, pois um lado o tônus está desenvolvendo o tônus muscular e do outro a face está mais alongada. Então, ocorre uma assimetria facial. O que provoca? Pode provocar também, pode provocar dor na ATM. A ATM é uma articulação, né? Que temos aqui a articulação temporomandibular, tá? Né? Que às vezes quando as pessoas abrem a boca ouvem estalos. Então, às vezes ocorre dor na articulação temporomandibular, no lado de balanceio, né? Porque ocorre uma sobrecarga no lado de balanceio. Fica só um lado trabalhando e ocorre uma sobrecarga no lado de balanceio na ATM, tá? Então, fatores que podem causar a mastigação unilateral. Então, temos problemas dentários, como a ausência de dentes, né? A má oclusão, tá? Né? Os dentes não ocluem, né, corretamente, que é esperado. Então, a má oclusão também pode favorecer para a mastigação unilateral. A má oclusão pode ser causada por hábitos deletérios, como o uso de chupeta, de mamadeira, morder objetos, tá? Então, e a DTM, que é a disfunção temporomandibular, que eu posso depois fazer uma live sobre essa disfunção, né? Que é uma disfunção nessa articulação que eu falei, na articulação temporomandibular. Então, por ter essa disfunção nessa articulação, às vezes também as pessoas mastigam só de um lado, tá? Então, o dia a dia também faz com que favoreça a mastigação unilateral, a correria, né? O dia a dia hoje da gente é muito dinâmico, então a gente precisa ser rápido e acaba favorecendo a mastigação unilateral. E também a respiração, né? A dificuldade de respiração por sinusite, por rinite, a obstrução nasal, né? O ar não entra pelo nariz, então o ar tem que entrar pela boca e isso favorece também a mastigação unilateral, porque você precisa mastigar rápido, engolir logo o alimento para respirar, né? Você não vai poder ficar com a boca fechada ali um tempão, mastigando, fazendo todo esse trabalho. Por conta que você precisa respirar, né? Então, isso também favorece a mastigação unilateral, né? Isso também é um outro tema muito bom, que é o respirador oral, né? Que acontece com muitas crianças e isso interfere em toda a dinâmica de concentração, corpo, as funções estomatognáticas, né? Que é a mastigação, a deglutição, enfim. Então, depois a gente pode trazer esse tema. E um item importante para falar para vocês é sobre os idosos, né? Sobre a ausência dentária dos idosos, que favorecem a mastigação unilateral ou a não mastigação, né? Às vezes os idosos não têm dentes, eles vão para o pastoso e às vezes os alimentos pastosos eles não são suficientes, eles não são ricos, não têm os nutrientes suficientes para o corpo. Então acontece que os idosos podem ficar desnutridos, tá? Então, falando sobre o hábito de morder objetos, né? Eu trouxe um exemplo de morder lápis. Então, morder lápis, né? Tem algumas pessoas que têm esse hábito de morder objetos, morder lápis.
E esse hábito pode causar dor na articulação temporomandibular e nos músculos. E aí limita a abertura de boca, né, para mastigação, tá? Agora vamos falar sobre os benefícios da mastigação correta. Então, quais são os benefícios da mastigação correta? Primeiro, emagrecimento. Sim, mastigar corretamente faz a gente emagrecer. Então, emagrecimento. Então, a mastigação tem que ser como? Devagar, pouca comida na boca e sem líquido, tá? Então, como a mastigação vai ajudar no emagrecimento? Então, a mastigação, ela estimula o centro da saciedade, tá? Então, a saciedade, ela se dá pelo tempo que você está se alimentando e não pela quantidade de comida, tá? Então, recapitulando, então o centro da saciedade vai ser estimulado pelo tempo que você demora se alimentando, tá? E não pela quantidade de comida que você come, tá? Então, o centro da saciedade, ele demora para ser estimulado uns 25 minutos. Então, se você come 3 pratos de comida em 15 minutos, não atingiu a saciedade, tá? Você não está satisfeito e você está entupido. E você vai sentir fome rapidamente e vai comer de novo e vai gerando esse ciclo de comer muito em pouco tempo e você não vai estar satisfeito, tá? Porque não atingiu a saciedade, tá bom? Então, você precisa comer devagar, né? Você comer um prato, você demora 30 minutos para comer um prato, por exemplo. Vai atingir o centro da saciedade e você provavelmente não vai comer o segundo prato, você vai estar satisfeito, não vai comer o segundo prato. Então, o que vai acontecer? Você vai emagrecer. E o contrário também ocorre. Se você come muito rápido, come 3 pratos em 15 minutos, você vai engordar, porque você não vai estar satisfeito e vai estar com fome em pouco tempo, tá? Então, como o líquido atrapalha na mastigação, né? O líquido não atrapalha só na mastigação, como também atrapalha na digestão. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, você acaba engolindo muito rápido a comida quando você toma líquido, porque o líquido tende a ajudar o bolo alimentar a descer. Então, você não faz as etapas corretamente, né, de trituração e pulverização. Então, o líquido vai atrapalhar que essas fases ocorram corretamente e o bolo alimentar vai descer sem estar pronto, tá? Então, no estômago também, o líquido não vai ajudar, tá? Ele vai dificultar a digestão porque as enzimas digestivas vão ficar diluídas no líquido, então vai dificultar a digestão, tá? Então, tem outro fato também, que é muita comida, você colocar muita comida e não mastigar a comida, né, que vai entrar pela boca, vai passar pela faringe, vai entrar no esôfago, depois vai para o estômago. Então, existe um estreitamento entre o esôfago e o estômago. Se você come muita comida e não mastiga essa comida, ocorre um alargamento desse estreitamento entre o esôfago e o estômago. Então, e aí ocorre também a produção maior de ácido para digerir essa comida, então ocorre o refluxo, certo? Então pode ocorrer aí, então a mastigação também está ligada com a digestão, com o refluxo. Então o que acontece? Aí as pessoas vão e tomam antiácidos, né? Está sentindo muita azia, né? Tomam esses remédios para controlar a acidez do estômago. O que acontece? Esses remédios a longo prazo vai diminuir a fabricação de ácido para digerir a comida não vai ser digerida adequadamente e vai ocorrer a perda de nutrientes, porque não vai estar absorvendo direito os nutrientes por conta dessa má digestão, tá? Dessa digestão ineficiente, tá bom? Então, muito importante não beber líquido durante as refeições, tá? Antes das refeições, 1 hora antes ou depois, tá? Não junto com as refeições, tá bom? Boa noite, Júnior. Então, vamos lá. Então, existe também um outro benefício da mastigação que eu li, eu estava
pesquisando as novas atualidades, eu vi, mas assim, eu não vi muitas citações sobre esse benefício, mas eu vou falar para vocês, né? Que na saliva, né, nas glândulas que produzem a saliva que contém enzimas, existe também enzimas que contêm vitaminas, como a vitamina B12, né, que estimula que regula o sistema nervoso central. Então, é muito importante a vitamina B12 para o nosso organismo, né? E às vezes não ingerimos a vitamina B12 o suficiente, e às vezes temos, né? Como na produção da saliva, que tem as enzimas. Então, às vezes produzimos essa vitamina, né? Algumas vitaminas, mas ocorre que elas ficam armazenadas por conta da mastigação inadequada, tá bom? Então, é também mais um benefício, mas os principais é o emagrecimento e a digestão, tá? Outra coisa também que também está sendo muito citada sobre a mastigação é o controle da ansiedade e do estresse, né? Já foi provado que a mastigação, ela controla o estresse e a ansiedade. Por isso que, né, depois de cada pesquisa vem alguém e inventa algo mágico, né? Depois de pesquisas que comprovam algo. Então, pesquisas comprovaram que a mastigação, ela controla o estresse e a ansiedade, e aí inventaram um chiclete, tá? Então, não que eu esteja induzindo vocês a mascarem chiclete, mas a mastigação, né, ela ajuda no estresse e na ansiedade, tá? Então, mastigar alivia a tensão, tá? Reduz a ansiedade. Então, as pessoas precisam dar importância às refeições, precisam dar importância à mastigação, né? Então, até isso vai trazer de bom, você vai estar menos estressado, menos ansioso, e você comer assistindo vai gerar mais ansiedade, tá? Você não vai estar focado no que você está fazendo, tá? E você não vai relaxar, a mastigação ali não vai ajudar como um controlador do estresse, naquele momento que você está ali focado vendo o filme e não você está focado na sua alimentação. Bom dia, Sônia, seja bem-vinda. Acabei de tomar café com queijo quente com banana. Que bom, me deu até fome. Ai, quero comer também, mas aqui é de noite, eu vou jantar alguma coisa que eu não sei ainda. Tá? Seja bem-vinda, Sônia. Então a mastigação, né, controla a ansiedade e o estresse. Então, assim, você manter o foco na alimentação, na hora das refeições, faz você também ser mais saudável. Por quê? Porque você vai estar prestando atenção no que você vai estar comendo, você vai estar prestando atenção em você, na sua saúde. Então, você inconscientemente pode começar a selecionar os alimentos que você vai comer, tá? Futuramente. Então, é bom você estar ali presente, é algo, como se diz assim, sagrado nas refeições, tá? Então, é importante você estar presente, né? Você estar imerso ali naquela hora, naquela ação da alimentação, para você se tornar um ser consciente do que você está comendo, para você se tornar consciente em relação à mastigação, tá? Então, outra coisa também que as pessoas fazem muito exemplo, tá mastigando, tá na hora da alimentação e tá resolvendo algum problema. Gente, na hora da alimentação, o sangue, ele tá indo em direção à digestão. O sangue não tá indo em direção ao cérebro. Então, você não tá nem muito apto a decidir nada, a resolver nada comendo, entendeu? Então, por isso que às vezes dá até sonolência, né, depois das refeições. Então, na hora da refeição é a hora da refeição, é hora de se concentrar, de você estar presente, tá? Então, comer também com amigos. Boa noite, Regina. Boa noite, Juliana. Sejam bem-vindas. Então, boa noite, Jaque. Então, você sentar com amigos também para comer e não pegar no celular, não pegar no tablet, é muito importante. Um amigo pode ajudar o outro, sabe? E é muito importante essa interação social, o controle da sua saúde, da sua mastigação, isso é muito importante. Então, vai algumas dicas, né, de como você trabalhar essa questão da mastigação.
Então, sinta o cheiro dos alimentos antes de comer, né? Pense no gosto, na textura, escolha as texturas, né? Tenha todo um cuidado, dê uma importância a esse momento. Então, tem algumas dicas para a gente se controlar e não colocar muito alimento na boca, como por exemplo, a gente tende a botar a comida no garfo, colocar o garfo na boca. E aí já enche o garfo de novo já para colocar a segunda garfada em sequência. Comida em cima de comida, não mastiga direito, engole, mastiga unilateral, enfim. Então não sacia o centro da saciedade, né? Não estimula, a digestão não ocorre muito bem. Então o que vamos fazer então? Então vamos colocar a primeira garfada na boca, soltar os talheres. Solta os talheres, bota a mão no colo, bota a mão nas pernas, mastiga. Mastiga, 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 mastiga. Né? Como eu falei, primeiro são movimentos verticais, depois são movimentos rotatórios, né? Primeira mastigação começa com movimentos verticais, depois rotatórios na pulverização, tá? Então mastiga, 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 pega o garfo, bota a comida de novo, leva a boca, solta os talheres, bota a mão na perna, tá? Então, isso vai favorecer você se controlar, né? E mastigar mais os alimentos, tá? Botar também pouca comida no garfo, né? E quebrar também os alimentos quando for comer uma bolacha, por exemplo, um chocolate. Quebra em pequenos pedaços. Ajuda você mesmo, gente. Né? Bota um pedaço pequeno na boca, mastiga, né? Tritura, pulveriza, engole. Vai ajudar seu estômago, ele não tem dentes. Tá bom? Tem também alguns exercícios para trabalhar os músculos, né? Quando a gente tá acostumado a comer muito rápido, né? Então depois a gente vai iniciar, depois você vai iniciar a mastigação, né? Mais presente, vai trabalhar essa mastigação mais vezes. Então às vezes os músculos não estão prontos, né? Então para exercitar os músculos você pode fazer um suco mais grosso de frutas e tentar sugar num canudinho mais fino, né? Fazer mais força para sugar. Então aí você vai estar trabalhando esses músculos, preparando para a sua nova vida, sua nova fase de dar importância à mastigação, a sua nova fase de emagrecer, de não ter refluxo. Então, a mastigação, né? Várias vezes, 20 vezes mastigar o alimento vai favorecer, né? Bilateral, mastigar de um lado, depois mastigar do outro. Então, vai favorecer muito a sua saúde. Então, cozinhar menos também os alimentos, né? Então, vai botar cenoura, batata para cozinhar. Cozinha menos, não cozinha tanto, para trabalhar já essa mastigação, tá? Agora, essas dicas que eu tô dando é para pessoas que não tem problema, né? De DTM, não tem problema de dores musculares ou dores na ATM, né? Porque se tiver, né? Claro que fazer exercício de mastigação e de sugar no canudo, né, fazendo esforço nos músculos para quem tem problema não é adequado. Então, por isso, tem que consultar o profissional, tá? Mas, o que eu queria passar para vocês era isso, tá? É isso. É sobre a importância da mastigação, principalmente para controlar o estresse, tá? A digestão e emagrecer, né? O controle de peso, a mastigação está ligada ao controle de peso, tá? Isso não tenham dúvidas. Então, a mastigação correta é a mastigação bilateral alternada, mastigar 20 vezes, né? São 20 ciclos, tá? Então, se você mastigar unilateral, você vai ficar com o rosto assimétrico. Você pode também ter dores futuramente na articulação temporomandibular. Então, você tem que trabalhar os dois lados, mastigar várias vezes, né? Esperar o tempo para o centro da saciedade ser estimulado, né? Aí você não vai comer o segundo prato, você não vai sentir fome logo, tá bom? E o seu estômago vai receber uma comida pronta para ser digerida, né? Sem produzir muito ácido, sem ter refluxo, tá bom? Então, vai ajudar também no estresse,
né? A mastigação também, ela controla o estresse e a ansiedade. Tá? Regina, interessante. Que bom, Regina, que você gostou. Então, era isso que eu queria falar sobre a mastigação. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar para a minha página, fonoaudióloga Rafaela Galego. Curtam, compartilhem. Quero agradecer ao Portal Mia por essa oportunidade. Sugiram temas para as próximas lives. E semana que vem tem a live na segunda-feira. Tem a live da Patrícia. A Patrícia Teodolina, que está fazendo algumas lives relacionadas ao autismo. Então, o tema vai ser os limites na formação do autista. Ah, obrigada, Regina. Vai compartilhar, obrigada. Então, os limites na formação do autista. Tá? Conheça os limites no processo de educação das pessoas com autismo. Tá? Esse é o próximo tema da Patrícia Teodolina, segunda-feira que vem, que é dia 19. Tá bom? Então, é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos que estão me assistindo. Obrigada, Portal Mie. Sejam todos, tenham todos uma boa noite, um bom dia, tá bom? E até a próxima. Obrigada. Tchau. Vânia, obrigada pelas informações. Vou pôr em prática com a família. Tá bom, Vânia. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite.